Muito bem, estamos falando sobre questões aí de grandes empresas que, por ter, né, já foi explicado no primeiro bloco, por ter toda a estrutura financeira, ela vai até as últimas consequências, né? E aquele que tá curta a coisa, fica meio complicado. Eu tenho um caso que você tinha me contado de uma empresa, ó, de uma pessoa, seu cliente, que quando foi para uma outra instância que precisaria depositar empréstimo de 12 mil reais, não tinha como, e no final acabou perdendo um empréstimo ação de quase 100 mil reais, é isso? É um caso de um cliente que tem uma serraria lá na região de Telêmaco Borba. É muita serraria. E o motorista dirigindo o caminhão caiu na ribanceira e morreu. Aí a família, os herdeiros do motorista, ajuizaram uma trabalhista contra a empresa e foi julgado na vara lá de Telêmaco Borba, e o juiz entendeu que foi um ato de imprudência do motorista, do falecido, e julgou improcedente a ação e isentou a empresa de pagar. Daí e quando o empregado perde uma ação, ele pode recorrer sem despesa, porque ele é um conceito meio complicado, mas como ele é hipossuficiente, ou seja, é pobre, então ele não precisa fazer nenhum depósito. Até por quê? Porque ele perdeu. Se ele perder lá, ele não vai pagar, ele só não vai receber, né? Então, o empregado pode ir recorrendo até onde dá sem pagar despesa de processo. O problema é a despesa de advogado e tal, mas tá. E aí a família recorreu, foi para o tribunal em Curitiba, e o tribunal entendeu que houve a negligência da empresa, em que a carga foi um pouco alta, a carga incompatível com o caminhão, que o caminhão não era mesmo, não tinha um grande... Enfim, fundamentou lá e disse, olha, tem que pagar 100 mil. Né? Então, ganhou aqui, recorreram, e o tribunal dizia que tinha que pagar 100 mil. Na minha concepção, valeria a pena um recurso para Brasília. Por quê? Porque a chance de reverter era muitíssimo grande, ou seja, de voltar naquela decisão. Porém, tinha que depositar 11 mil e tanto, que é o depósito recursal, mais mil e pouco de despesa, e a empresa não tinha. Resultado? Resultado que nós entramos com recurso pedindo assistência, entramos com agravo, resultado que o imóvel dessa empresa, onde é a sede da empresa, está penhorado hoje, né, para pagar, e agora estamos negociando um parcelamento, um abatimento, não sei. É isso. Então, assim, o acesso à justiça é universal, porém manter-se na justiça sem grana é um pouco mais difícil. Muito bem, agora aquela questão que muitas pessoas com certeza estão aguardando para saber. Para ser um funcionário, que ele se sentiu, que ele tem o direito de uma indenização, no caso de uma demissão, ou caso de um assédio, vai depender dele ter dinheiro para mover uma ação? Como é que funciona essa parte? A relação contratual de trabalho é uma relação não há uma igualdade econômica, então há uma igualdade jurídica. Então, o acesso ao trabalhador, exemplo, sofreu um acidente de trabalho, ou não recebeu hora extra, enfim, ele foi demitido e ele acha que tem algum direito e pretende buscar a justiça. Então, ele não tem custo nenhum, né? Normalmente, os advogados cobram de acordo com o resultado. É uma ação que a gente chama ação de risco, né? Então, o trabalhador, o advogado entra com a ação, pede aquilo que eles acham que tem direito, e do resultado do acordo ou da decisão, o advogado cobra uma parte. Então, nessa parte, assim, o trabalhador é mais beneficiado em relação ao empregador. Por quê? Porque ele não tem gasto inicial. Claro que se ele entrar e pedir direitos absurdos, ou inventar muito, e se a justiça perceber que aquilo está sendo inventado, ele pode ser condenado a uma litigância de má-fé, enfim, ele pode ser cobrado uma indenização. Porém, se ele desconfia que ele tem direito, né, mas no final não consegue provar, mas era possível que tivesse, quer dizer, não houve uma má-fé, houve uma busca do direito, ou de um direito que é questionável, tal, ele não tem ônus nenhum. Eu sempre brinco, olha, quando os clientes me procuram, eu perco a mão de obra e você perde a ação. Então, o máximo que pode acontecer, né? É claro que a gente sempre, nós lá no escritório, a gente sempre busca entrar com ação que tenha um mínimo de fundamento. Certo. Né? Então, existe uma orientação a essas pessoas, no sentido de que ela pode, até onde ela pode, né? Se de repente a pessoa chega a falar tudo e um pouco mais, o advogado já vai perceber que ali está meio fora, não está fundamentada a coisa. Acontece muito assim, a pessoa às vezes busca o escritório
procurando um direito que ela acha que ela tem, e na entrevista você consegue descobrir que ela teria outros direitos, ou descobre que aquilo que ela acha que ela tem, ela não tem. Então, acontece muito, olha, eu acho que o patrão deveria fazer isso. Diz, olha, não, a lei ou a tua convenção coletiva não permite isso. E muitas vezes, olha, na conversa você descobre que teria outras coisas que poderia ter pedido, que ela nem sabe. Mas a gente tenta, assim, busca que a ação seja uma ação razoável dentro do razoável. Porque não adianta você entrar com uma ação pedindo uma fábula e chega na justiça e vê que aquilo é tudo que é impossível receber. Então, é assim, mas eu sempre oriento assim, se você tem dúvida, procura um advogado, procura o seu sindicato ou o Ministério do Trabalho e troca ideia. Mesmo no curso do processo, né? Certo. Mesmo no curso do contrato. Às vezes o contrato está caminhando e você acha que você tem algum direito e tal, né? Certo. Muito bem. Quantos por cento das ações que normalmente se acertam antes de entrar na sala de audiências? Ou seja, uma proposta, um acerto entre ambas as partes. O empregador, eu sempre sugiro para o empregador o seguinte, olha, eu mandei o funcionário embora, ele me procurou e quer que eu pague uma diferença. Eu digo, homologue isso na justiça. É aquela história de quem paga mal paga duas vezes, muitas vezes você paga 3, 4. Hoje a Justiça do Trabalho é voltada à conciliação, né? Quer dizer, ela busca uma conciliação. O que é a conciliação? Diz, olha, você acha que tem direito a 10, mas o senhor acha que não tem direito a nada, mas que tal pagar tanto? Então, assim, a experiência nossa, eu acho que uns 70% se concilia e quando entra na sala, entra para homologar aquele acordo. E aquele acordo acaba qualquer possibilidade de recurso e tal, né? De nova ação. A conciliação na Justiça do Trabalho é grande, até porque o empregador, assim, para o empregador, né, pequeno empregador, não compensa um processo seguir para frente, porque o custo é alto e aí tem todo aquele risco que você sabe, que eu já comentei, né? Certo. Muito bem. Então, se você tem alguma dúvida, quer formular uma pergunta, uma questão, eliezer.tv21@hotmail.com. Em programas futuros estaremos trazendo essas questões para que o Dr. Donizete Zilli possa dirimir as dúvidas, tá bem? Muito obrigado pela participação. Obrigado, eu agradeço a atenção e espero que a gente tenha dado alguma contribuição e tenha ajudado em alguma coisa. Obrigado também.